Boa noite, almas poderosas. Todos me ouvindo bem? Ai, colocar a musiquinha. Tudo certo? Boa noite, boa noite, boa noite. Para começar nossa live hoje. Como estão? Hoje é nossa primeira live de Sibila? É isso mesmo? Gente, hoje a gente vai falar sobre a parte mais teórica do Sibila Cigana, tá? Deixa eu só aumentar aqui as letrinhas, porque agora o meu Trello ficou muito ruim assim. É frio, 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 gente. Muito frio. Não sei onde vocês estão, mas aqui eu sinto muito frio. Pronto, aqui ficou melhor. Muito boa noite a todos. Como estamos? Todos bem? Todos muito bem? Nesse frio gelado, onde vocês estão? Tá muito frio, gente? Tá muito frio? Bom, recadinhos da noite. Hoje nós vamos começar falando sobre... Boa noite, Laude. Tudo bom? Hoje nós vamos começar falando a parte teórica sobre o Sibila, tá, gente? Oi, Lari, boa noite. Sibila Cigana, certo? Então, recadinhos da noite de hoje. Galera, essa semana nós vamos estar falando sobre Sibila. Eu acredito que teremos 3 lives aqui no aplicativo, tá? Sobre Sibila. As demais lives serão feitas na rede vizinha, tá bom? Então, quem não segue ainda, bora seguir para vocês assistirem e terem a continuidade do conhecimento sobre Sibila Cigana, certo? Boa noite, Alexandra. Boa noite, Renadir. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o recadinho da noite é esse. Teremos 3 lives essa semana aqui no aplicativo Aura Pura. A primeira é hoje, a segunda na quarta-feira, a terceira eu tô vendo se vai ser na quinta ou na sexta-feira, tá bom? Nós teremos 3 lives de Sibila Cigana e as demais lives serão no YouTube. Opa, não podia falar, né, gente? Desculpa. Mas, enfim, sessão em grupo já está aberta, tá? Então, sessão em grupo já está aberta. Se vocês clicarem aqui na notinhas de live, já se encontra aberta a sessão em grupo no domingo, 7 horas da noite, certo? Quem é novo aqui, já clica aqui em cima, já segue o perfil para vocês ganharem moedinhas para poder juntar para a sessão em grupo, tá bom? Então, todo domingo a gente tem sessão em grupo e vai ser especificadamente parte prática de Sibila Cigana. Certo, meu povo? Que mais que eu tinha para dar de recados para vocês? Quem ainda não adquiriu seu Sibila Cigana, adquiram na loja, tá? Por quê? Porque essa semana a gente vai falar, a partir de amanhã a gente vai falar sobre as cartas, e é bom que vocês estejam com o Sibila em mãos. Aonde vocês encontram? Na lojinha, tá? O pessoal vai colocar aqui para vocês a lojinha e o canal do YouTube para vocês verem a aula de amanhã, tá bom? Além disso, gratidão, cristal espiritual. Boa noite, João. Boa noite, seja bem-vindo. Além disso, temos aqui 35 e-books para vocês se deliciarem. Então, um e-book que eu posso indicar para vocês para essa semana é o e-book sobre consagração de objetos, tá, gente? Por quê? Porque não basta ter só o Sibila, a gente precisa consagrar esse baralho lindo, maravilhoso, divino, para que ele atue no invisível pela gente, certo? Ai, deixa eu só pegar meu outro brinquinho. Eu só coloquei um, e aí agora eu tô vendo que eu tô sem o outro. Certo, meu povo? Eu acho que eram esses os recados. Gente, eu esqueci de alguma coisa. O Sibila lá no site, para vocês adquirirem. Isso.
O Sibila aqui, o Laerte está colocando para vocês, onde vocês conseguem adquirir, tá? E o YouTube para vocês. Pois é, YouTube, exato, porque a aula de amanhã vai ser por lá, tá bom, gente? Então eu tô fazendo assim, intercaladinho para vocês. Certo? Suzana, Ametista Lilás, sejam todos muito bem-vindos. Então eu sempre dou uns minutinhos pro pessoal ir chegando e a gente vai iniciando aí a nossa live. Boa noite, Suzana. Então, essa semana vai ser nossa primeira live sobre Sibila Cigana, tá, gente? Ametista, gratidão pelo coração, meu amor. Boa noite. Certo? Então, hora de curtir e compartilhar a live para trazer mais gente para o perfil. Gente, meu nariz realmente está vermelho, né? De frio. Já tá com o Sibila na mão? Hoje, não, gente. Consagração vai acontecer só no domingo, tá? Apesar de que, assim, quem já faz aula comigo, já sabe como é que faz consagração e tudo mais, já pode fazer sua própria consagração, né? E domingo a gente tá junto aí para fazer umas leituras, tá bom? Certo? Ametista Lilás, Cristal, Laerte, Laude. Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver. Toda a galera, Renadir, Lari, toda a galera do Grupo Alquimia das Almas, que já sabe como consagrar o seu oráculo, já pode consagrar, tá? Osana, galera que tá aqui do Grupo Alquimia das Almas, que já sabe como é que faz, já pode consagrar, tá? Mas quem tiver com Sibila em mãos e ainda não sabe fazer a consagração, minha sugestão, clica aqui no verdinho, vai na parte de produtos e adquira um e-book sobre consagração de objetos, tá bom? Ele vai ajudar muito você a fazer sua primeira consagração do seu baralho. Certo, meu povo? É isso aí. Já consagrou? Aí, tá vendo? Já tá na energia já. Beleza? Então, dito isso, bora pro nosso encantamento de início de live, gente. Ai, gente. Bora lá. A gente sempre faz o encantamento de início de live para se conectar à egrégora da noite, a egrégora de estudos. Sempre dou uns minutinhos pro pessoal ir chegando, enquanto isso eu vou dando os recadinhos. E aí, nesse momento, a gente vai fazer o encantamento de abertura, ou seja, de início de live. Se conectar à egrégora para que a gente consiga absorver todas as informações da live de hoje, certo? Encantamento de início de live, feito pelo Laerte. Que as cartas falem com clareza e verdade. Que a sabedoria cigana atravesse o véu do tempo, trazendo luz, conselho e destino revelado. Que o coração esteja aberto e o caminho iluminado. Assim é, assim será. Gratidão. Bora começar nossa live de hoje? Bora, bora, bora. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Boa noite, Carla. Tudo bom? Sheila, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Chegaram na hora certa. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live sobre Sibila Cigana. Hoje a gente vai abrir essa jornada aí para a gente poder entender um pouco com mais clareza, né? Oi, Kate. Oi, Clarete. Entendendo de onde vem esse baralho, qual é a sua essência, como ele realmente funciona. Sem pressa, porque tudo que a gente estuda com solidez, né? E a gente estudando com solidez, a gente traz uma base para que as leituras realmente aconteçam de forma sólida, né? As respostas e tudo aquilo que a gente vai tirar no baralho do Sibila. Vivi, boa noite. Ingrid, boa noite. Tudo bom? Bora então, gente? Hora de papel e caneta para quem gosta dessa parte aí, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou fazer algumas
algumas menções. Na verdade, eu vou olhar o Sibila fazendo comparação com outros dois baralhos que também trazem essa energia cigana, tá bom? Francisca, seja bem-vinda. Oi, Grace, tudo bom? Oi, Ana, tudo bom? Então, bora lá, gente. A Sibila nasceu na Itália. Vocês já devem ter visto alguns Sibilas italianos, né? Aliás, tem um Sibila italiana, uma Sibila italiana, se eu não me engano, da alfabeto, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho da onde que vem esse Sibila cigana. Boa noite. É o Sibila cigana, cá. Não é o Keeper. Eu vou falar sobre o Keeper hoje também e o baralho cigano, tá? Mas hoje a gente vai dar ênfase ao Sibila, tá? Boa noite, Ana. Então, a Sibila, ela nasceu na Itália no século XIX, tá? Então, ela era muito popular entre a classe média dos italianos, tá? Média e alta. Então, ela era usada tanto para prever alguns eventos, e aí anotem isso, porque isso é muito importante. Ela era usada para prever eventos. Eventos, coloquem isso em observação, tá? Porque esse é uma dos diferenciais do Sibila em relação ao baralho cigano, tá? José Francisco, seja bem-vindo. Então, ela era usada tanto para prever eventos quanto para dar conselhos práticos. Ou seja, vai cair na prova? Não, não tem prova. Carla, seja bem-vinda. Ou seja, ela era usada tanto para a parte de conselhos quanto para prever eventos mesmos, coisas físicas que aconteciam, tá? Então é um baralho. Boa noite, tudo bom, Cá? Que bom te ver aqui. Então é um baralho que ele mostra o dia a dia, tá? Então essa é a principal diferença dos Sibilas. O Sibila, ele vai te mostrar o dia a dia, as cenas realistas, como se estivessem acontecendo agora. E por isso, e por essa questão, as pessoas se identificaram muito. E é por essa questão que a gente escuta que o Sibila é o maior fofoqueiro de todos os oráculos, tá? Porque ele é um baralho que ele mostra tanto o que está acontecendo, quanto as cenas da onde está acontecendo isso. Por isso que ele é chamado de o maior fofoqueiro, tá? Então, quando a gente olha para as cartas originais do Sibila, nós vemos os personagens bem vestidos, nós vemos os personagens com gestos marcantes e também nós vemos objetos do nosso cotidiano, tá? Então, elas falam de emoções, elas falam de encontros e elas também falam dos problemas, das alegrias e tudo de uma forma muito humana e extremamente precisa, tá? Então, quando vocês ouvirem falar de uma tiragem de Sibila, vocês podem ter certeza que vai vir até com o chassi do motor, tá? Então, é assim que funciona a Sibila. E todas as vezes que vocês... gente, vem o chassi do motor, vocês não têm noção o que é um Sibila na mão. É assim que é bom? O Sibila, ele vai trazer a informação ponto a ponto, tá? Então, ela vai trazer o local, vai trazer quem, vai trazer qual é a energia, se é uma energia feminina, se é uma energia masculina. Ela vai trazer gestos, ela vai trazer as emoções, entendeu? O que está sentindo, se está sentindo tristeza, se está sentindo também
tem uma carta que chama a enfermidade. A enfermidade ela está muito relacionada às enfermidades emocionais, então ansiedade, insegurança, medo. Então tem bastante coisa dentro desse sibilo. Então elas trazem o ponto a ponto de tudo que está acontecendo. Por isso que é chamada da fofoqueirona, tá? Então ela é mais fofoqueira do que o baralho cigano. Eu diria o seguinte, gente, o baralho cigano ele é extremamente pontual, tá? Então, ele é muito preciso, ele traz uma precisão muito grande. O Sibila, além da precisão, ele vai trazer os detalhes, tá? Então, ele é bem diferente, porque se você tá querendo saber detalhes, minha sugestão é que a leitura seja feita com o Sibila, tá bom? Porque aí você vai trazer tudo, vai trazer emoção, vai trazer o problema, vai trazer tudo de uma forma mais humana, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Entrega tudo, exatamente, Grace, entrega tudo. Nome, endereço, telefone, CPF, tá? É o chassi, vem com número de chassi. Achava que era o cigano, porque ele é bem fofoqueiro, mas as cartas não são iguais. Você está falando tipo de emoções e objetos. Sim, tá? Então ele é mais profundo, ele traz mais detalhes, Carla. Carla, você comprou seu Sibila? Não, né? Quem comprou o Sibila, acho que já deve ter visto algumas cartas aí. Tem a do divórcio. Ingrid, seja bem-vinda. Tem da inimiga e do inimigo. É terrível ele. Pode dizer que é uma união de tarô cigano, porque o tarô faz muita informação. Não, não tem nada a ver com o tarô, tá? É uma outra linha de estudos. Não faz essa união, porque aí você vai se confundir, tá? Algumas cartas você vai perceber que tem uma energia parecida com, tá? Tarô, exatamente, Laerte, obrigada. José Francisco, seja bem-vindo, bem completo. Não, ainda estou esperando ver se vou me conectar. Quero pegar o meu essa semana. Então peguem, gente, porque vocês vão amar. Isso aqui vem com tudo. Tudo que você precisar de informação, você vai tirar no Sibila, tá? Não, eu vou falar do Keeper daqui a pouco, Carla. Calma, quieta seu coração. A cartinha da A enfermidade, a Carla. A enfermidade é todas essas doenças emocionais e é uma carta da Sibila Cigana, tá? É. Então, com o tempo, gente, a Sibila chegou ao Brasil e aqui ela ganhou novas cores, novas energias e até novos nomes, tá? Um exemplo é a versão conhecida aí da Sorte Lenormand, que mantém as 52 cartas originais. Aliás, eu vou pegar o meu Sibila para mostrar para vocês, só um minutinho. Mas às vezes você sai conectando uma energia que não tem nada a ver, um é separado do outro. É a mesma coisa que a gente falar que tem energias, que a energia do baralho cigano é parecido com o de tarô. Não, um complementa o outro, tá, Carla? Não tem nada parecido. Um vai complementar o outro, tá? O Keeper é um, Sibila Cigana é outro, ou seja, a gente vai aprofundando cada vez mais os nossos estudos. Então, a gente começou com os estudos de tarô. Aliás, gente, tenho um recadinho para vocês. O curso de tarô tá quase pronto, tá? Tá quase pronto. Esse primeiro, que é o nível 1, tem 4 aulas, tá? E tem algumas novidades também aí no curso, tá? Gente, tem tanta carta que significa gravidez. Calma, calma. Mas aí é uma disposição da carta em relação a outra carta que está do lado. Isso a gente pode trazer porque vai depender da carta que vem junto. Pronto. Tá bom? E isso a gente já vem aplicando desde o tarô. Na Sibila não vai ser diferente disso. Então não é porque saiu uma carta que vai significar gravidez.
Que nem a carta dos amantes, que as pessoas sempre têm em mente que é a carta de amorosa, né? Para a parte de amor, e não é, é escolhas. Então, entendeu? Então, tudo vai depender da carta que vem ao lado, que vem junto de, certo? Deixa eu pegar meu sibilo aqui para mostrar para vocês, só um minutinho. Aliás, eu tô com 2 sibilas aqui, eu vou mostrar os 2 para vocês, tá? Queridinho. Prontinho. Peguei os 2 sibilas. Tudo bom, gente? Olha, falando em sibila cigana, aí peguei o meu incenso de energia cigana. Deixa eu acender ele. Que eu acabei nem acendendo. Soyonara, seja bem-vinda. Sheila, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos acender o incenso, já que estamos falando de cigano. Vamos que vamos, gente. Eu vou mostrar 2 sibilas para vocês hoje, para vocês entenderem um pouco qual a razão de eu ter pegado sibila cigana para dar aula para vocês. Porque existem algumas diferenças, tá? Pronto. Perfeito. Então, vamos lá, ó. Esse daqui é o sibila que eu vou dar aula essa semana, tá, gente? Sibila cigana da sorte Lenormand. Então, um exemplo dessa versão que eu estava falando para vocês, que é uma versão repaginada do sibila, tá? É esse sibila da sorte Lenormand, que a galera aí do grupo Alquimia, alguns já adquiriram. Aliás, tá de ponta cabeça, né? Não, só algumas cartas, gente, porque ele já tá mexido, tá? Ó, tá vendo? Ó, tem aqui a carta que tá de ponta cabeça, tá tudo bem. Ó, esse é o baralho que nós vamos trabalhar essa semana, tá? Então, com o tempo, o Sibila chegou no Brasil e aqui ele ganhou novas cores, tá? Uma nova energia, ganhou novos nomes também, tá? E a versão mais conhecida do Sibila aqui no Brasil é essa versão da sorte Lenormand. Se vocês forem procurar sibilas no mercado brasileiro, vocês só vão encontrar esse, que está em português, e o sibila italiana, que acabou de ser lançado no alfabeto. Diga-se de passagem que o nome das cartas são diferentes também, tá, gente? Então, eu tenho que falar isso para vocês, porque de repente, eu vou comprar o sibila italiana para fazer a sua aula. O nome não vai ser o mesmo, você vai se confundir, tá bom? E vamos ter futuramente um sibila da magia cristalina, tá? Quando eu comecei a ver sibilas, os únicos sibilas que eu encontrei aqui traduzidos para o português foi esse da sorte Lenormand,
Na época só tinha esse e esse recente que saiu da editora Alfabeto, tá? Mas você não vai encontrar. Só tem esse no mercado, tá? Então, essa fusão cultural que teve entre o Sibila italiana, Sibila cigana, com o estilo italiano, com essa leitura cigana popular do Brasil, se deu o Sibila aí uma nova identidade, tá? Essa versão que a gente vai explorar juntos. Eu vou mostrar para vocês um Sibila cigana importado, tá? Que eu comprei. Esse é um Sibila cigana, Oráculo de la Gintana. Esse também é um Sibila, tá? Só que esse Sibila, gente, vocês até podem encontrar ele para comprar. Mas se vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o nome das cartas. Os nomes das cartas, primeiro que as cartas são completamente diferentes, tá? Assim, a essência da carta é a mesma, os desenhos são diferentes e os nomes também são diferentes, tá bom? Mas, de um modo geral, o significado da carta é o mesmo, certo? Só que o que acontece nesse daqui? Esse daqui não tem em português. Esse daqui ele vai estar em inglês, italiano, francês e mais duas línguas que agora eu não me recordo, tá? Eu acho que tem aqui no livrinho dele. No livrinho dele fala inglês, italiano, espanhol, francês e um outro aqui que é umas letrinhas esquisitas que eu não sei falar isso daqui, tá? Não sei e também não vou ficar aqui tentando falar. Então, esse daqui também é um Sibila, tá? Ele é bem legal também para fazer leitura, mas ele não tem em português. O mais próximo seria o espanhol, tá? Mas você vê, acho que a Cristal viu que o nome das cartas são diferentes, né? Pode ser polonês. Tá vendo? Então, algumas cartas preservaram o mesmo nome, outras cartas foram modificados o nome, tá? Mas eu acho esse aqui belíssimo também. Tanto um quanto o outro, vocês vão ver. Deixa eu tirar a frivolidade aqui. Vocês vão ver que as imagens remetem muito. Acho que assim é melhor. Remetem muito a esse século XIX que eu acabei de falar para vocês, tá? Essa coisa mais de época, tá bom? Então, essa fusão cultural que se teve do Sibila trouxe essa energia diferenciada para o Sibila que a gente vai estudar essa semana, tá? Agora, é importante a gente entender o que diferencia o Sibila dos outros baralhos famosos, tá? Como o Keeper e também o baralho Lenormand. Então, o Lenormand, gente, só para começar, o Lenormand tem 36 cartas, tá? E ele trabalha muito com símbolos, o Lenormand. É muito trabalhado nos símbolos. Dificilmente você vai ver o nome da carta, a não ser que seja aquele Lenormand que vem com o significado da carta, tá? Ele vem com nome e significado. Caso contrário, ele é muito simbólico. Então, ele vem com o coração, aí a imagem do coração, aí a gente sabe que é a carta de coração. A imagem do anel, aí a gente sabe que é o anel, que está relacionado aos compromissos. E assim por diante. Então, o Lenormand, ele tem 36 cartas e todas as cartas são simbólicas. Elas trazem símbolos. Então, flores, traz a chave, traz os pássaros, traz a casa, tá? Então, são símbolos. E a leitura dele é mais metafórica, mas no sentido de ter amplitude. Por que eu tô falando isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que, inclusive, eu conversei com a Renadir sobre isso, na live dela. Acho que foi, né, Renadir? A gente conversou. Boa noite, tudo bom? Vou dar um exemplo para vocês.
A carta da casa, dentro do baralho Lenormand, de 36 cartas, ela significa estrutura, né? Ela traz o significado da estrutura. Foi? Já nem lembro. Eu já tô tão trabalhando atrás do outro que, menina, uma loucura. Mas uma hora vai estar tudo estruturadinho. Aí vou ficar mais tranquilo, tá? Então, a carta da casa, ela traz a informação estrutural. Aí pode ser uma estrutura interna da pessoa, dependendo do que vai sair da carta do lado. Pode trazer essa parte do aconchego, né? Do lugar onde você repõe as suas energias e tudo mais, certo? Oi, Dani, boa noite, tudo bom? No entanto, no Sibila Cigana, a carta da casa aqui, vou até mostrar para vocês. Ela vem com o nome de moradia, tá? E aí, quando a gente está fazendo a leitura do Sibila Cigana, a moradia aqui, no caso do Sibila, é moradia física, tá? Então, é a parte física onde se encontra a pessoa, por exemplo. Então, diferente do Lenormand, que o Lenormand ele dá uma amplitude maior, né, do que o Sibila, aqui, ó. O Sibila ele traz a informação exata, tá? Então, vou dar um exemplo. Se numa tiragem perguntar onde que tá, sei lá, aonde que eu encontro a minha felicidade? Na sua casa. Aonde está relacionado os meus problemas financeiros? Na sua casa. Tá? A moradia aqui, no caso, é o lugar físico. Então, quando a gente fala que o Lenormand ele tem uma leitura mais metafórica, é nesse sentido, de ter um pouco mais amplitude na leitura das cartas, enquanto o Sibila Cigana, ele traz a precisão exata, tá? Então, o Keeper, ele também tem figuras humanas. Eu não vou ter um Keeper aqui para vocês, mas o Keeper, na verdade, você quase não encontra ele para comprar. A Sorte Lenormand, ela tinha lançado um Keeper, tá? Eles tinham um Keeper, mas não tem mais. E para eu conseguir um Keeper para vocês, eu preciso fazer um pedido de 20 unidades. Eu consigo fazer... Eu consigo trazer para vocês esse Keeper, mas desde que eu faça um pedido de 20 unidades. Por quê? Porque vai pedir diretamente na gráfica. Mas se vocês entrarem no site da Sorte Lenormand, vocês não vão achar, tá bom? Não conhece o Keeper? O Keeper é um que é... Eu vou explicar ele aqui rapidinho para vocês, tá bom? Tem. Então, o Keeper, ele também tem as figuras humanas, tá? Mas o foco do Keeper, ele é mais burocrático, ele é mais social, tá? Então, tem sempre ligações, ele está sempre ligado a situações de negócio, ligado a contratos, a questões mais formais, o Keeper, tá? Então, o Keeper vai trazer também as imagens, conforme a Carla disse aqui, figuras humanas, mas o foco dele é mais social, no sentido de suas situações ligadas a negócios, contratos e questões mais formais que a gente encontra aí. Já o Sibila é uma novela, gente. Sabe aquela novela mexicana? Que tá tudo acontecendo, de repente, pá! Você acha que vai resolver e começa uma nova história? Que nem uma novela mexicana. Então, já a Sibila, ela traz essa energia de uma novela em cartas, tá? Então, ela é riquíssima em personagens, sentimentos e também cenas vivas. Ó. Tá?
boêmios e o infortúnio. Tá? Então, a gente consegue ver no Sibila cenas vívidas, né? Cenas da vida também, sentimentos e também os personagens, como a jovem, por exemplo. Tá? Então, ela traz, celebração, são momentos, tá? A esposa também um personagem, o inimigo também um personagem, a fidelidade, tá? Então, a gente consegue olhar no Sibila que é muito direto, ele é quase como se você estivesse olhando para uma fotografia do momento na realidade, assim, tá? No momento real, certo? Então, essa característica do Sibila torna a leitura mais vívida, né? Permitindo aí que a gente consiga entrar dentro da história, porque traz o passo a passo de tudo que tá aparecendo ali na tiragem, tá? Reisa, tipo numa pergunta, energia financeira do mês. Morte, mensageiro e o amparo. Finalizou um ciclo. Morte é encerramento, encerramento na íntegra, tá? E não há volta. A partir de agora, tome decisões. Posso pensar bem no que vai fazer, pois você não está desamparada. E um novo começo e tudo ficar tipo isso. Só ver se foi por aí. Cristal, vamos por partes, tá? Eu sei que vocês estão animados querendo tirar de 3 em 3 cartas, mas eu vou fazer com vocês essas aulas da mesma forma que a gente fez as aulas do Lenormand. Vamos por partes, cada carta traz uma informação, tá? E as informações, elas são muito pontuais e muito precisas. No caso da morte, é um fechamento, um encerramento, tá? Se fosse a carta do caixão, por exemplo, a gente sabe que é o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo. A morte, ela é muito precisa. Então, se sai a carta da morte, é um fechamento, é aquilo que acabou, não tem mais para onde ir. O mensageiro, junto com o paro, ele vai trazer um significado. O mensageiro é uma informação que está vindo, tá? Da mesma forma que a gente vê o cavalo lá com a informação a caminho, tá? E o amparo é o consolo, entendeu? Então, aqui, ó, na verdade, o mensageiro aqui chama a jornada. É o caminho que vai ser percorrido. Então, é muito importante a gente pegar a palavra-chave que está na carta, porque é ela que vai trazer a informação exatamente precisa para a gente, tá? Kate, seja bem-vinda. Isabel de Lourdes, boa noite, seja bem-vinda. José Francisco, seja bem-vindo. Tiago, seja bem-vindo. Gratidão pelo Capim Santo, Osana. Bruxinha, Vivi, seja bem-vinda. Gratidão pelo troféu, Isabel. Tem um mensageiro. Tem um mensageiro da carta 3, tá? Então, o mensageiro, ele vai trazer exatamente a informação. Mensageiro, na verdade, vamos lá, para vocês conseguirem entender um pouco as cartas, é porque tem gente que já tá com baralho, e aí vocês estão confundindo a cabeça do povo que tá sem o baralho. Calma, tá? O que que acontece? O que que é um mensageiro?
respondam aqui para mim. O que o mensageiro faz? É essa linha de raciocínio que vocês têm que ter em cada uma das cartas. O que o mensageiro faz? O mensageiro não é um carteiro, não é uma pessoa que está levando um comunicado, levando um documento, levando uma informação. Pode ser trazendo notícias, mas trazendo notícias é aquela carta do cavaleiro. Trazendo notícias. Porque a gente vai ter duas cartas. A gente vai ter a carta da jornada, que seria trazendo notícias, e a gente tem a carta do cavaleiro como ele entregando um documento, entregando algo valioso, parte escrita, documentada. Entende? Por isso que assim, tem essa carta e tem a outra carta, que é a carta que a Cristal falou, que eu vou procurar aqui e vou mostrar para vocês. Então, o Sibila, a gente não precisa ficar imaginando coisas, tá? O Sibila, ele vai trazer a informação bate pronto. A gente não precisa ficar floreando, tá? Assim como a gente faz nos outros. Aqui, ó. Qual é a diferença de um para o outro, gente? Aqui ele já está trazendo a informação, ó, comunicação, geralmente comunicação oficial, um carteiro, um mediador, tá vendo que o Laerte colocou aqui? Então ela já traz a informação precisa. A gente não precisa ficar falando alguém trazendo notícias. Não, é uma comunicação formal, tá? E quem faz essa comunicação? O mensageiro. O mensageiro está trazendo uma carta, uma informação, um documento oficial. Sim, mas é por isso que eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Porque a gente tem duas cartas aqui. Então, como você faria uma leitura se caísse as duas cartas? É isso que a gente tem que pensar. Você vai fazer uma leitura, caiu as duas cartas, o que você vai falar? Movimento, exatamente. Então, consegue entender? Uma carta, ela tem um tipo de comunicação e a outra carta tem outra comunicação. Então, se caísse as duas cartas, seria o quê? Que está havendo um movimento, uma mudança que vai chegar a informação para você. Porque, na verdade, o mensageiro, ela está trazendo uma comunicação, está comunicando algo. Tá? Então, a gente precisa ler as cartas do Sibila na sua íntegra. Então, quando vocês olharem o mensageiro, lembre-se do carteiro, que é exatamente a imagem que está aqui. E aqui na jornada, você pode ver que ele está em movimento, tá? Que é exatamente o que o Laerte acabou de falar aqui, movimento. Então, conseguem perceber que, assim, a gente não precisa ser tão aberto. A gente pode trazer a informação na íntegra da carta. Que é o pulo do gato no Sibila, tá? Conselho do mensageiro é preste atenção e considere o conteúdo da mensagem antes de tomar sua própria decisão. Tá? Então, o Sibila, ele traz a informação exatamente na íntegra da carta, tá? Se vocês forem ver o prisioneiro aqui, ó, qual a informação, o que vocês entendem de uma pessoa sendo prisioneira? É isso que vocês têm que raciocinar. O que vocês entendem de uma pessoa sendo prisioneira? Vamos lá. Acabou algo que vai te trazer uma mensagem, uma comunicação através do amparo.
Bloqueio, acorrentado, exatamente. Então, quando a gente pensa na carta do prisioneiro, quem está aprisionado, ele está o quê? Bloqueado. Quem está aprisionado talvez possa estar acorrentado sim também. Preso, limitado. Então, é exatamente isso que vocês têm que pegar em cada uma das cartas. É exatamente o que representa. O que representa o prisioneiro? É a pessoa tá bloqueada, é a pessoa tá limitada, é a pessoa tá presa a algo ou alguém, tá? Vai depender da carta que tá do lado. Então, por exemplo, se sai o prisioneiro com a funcionária, o que é funcionária, gente? Funcionária não é alguém que está servindo, não é uma terceira pessoa. Quando você tem um funcionário da sua empresa ou funcionário em qualquer lugar, uma funcionária dentro da sua casa, ela não é uma terceira que está ali intermediando as coisas para você? Então, essa é a principal diferença que a gente tem que ter na mente, é trazer a informação da carta na íntegra. É o que eu dei o exemplo da casa, né? Que aqui está falando moradia. Moradia é moradia, a parte física. Não é a moradia interna, não, que a gente falava sobre a carta da casa, do Lenormand, tá? A funcionária, mulher, empregada, tudo que é dado ou concedido através de terceiros, exatamente. Então é isso. Ele é muito mais fácil do que a gente imagina. Só que o que acontece? Como a gente estudou Lenormand antes, a gente tem ainda essa pegada de ampliar, quando na verdade a gente aqui não precisa ampliar, a gente só precisa ler exatamente o que a carta significa. Não precisa ficar ampliando. Como eu disse aí, que o baralho Lenormand, ele traz uma amplitude, né? A carta do... A carta... por exemplo, a carta da casa, a carta do coração, tudo isso vocês vão encontrar aqui. Por que vocês vão encontrar aqui, gente? Porque o Lenormand, ele veio do Sibila, tá? O Sibila começa com 52 cartas. E o Lenormand é como se fosse uma parte enxuta do Sibila. Por isso que aqui vocês vão ver cartas dessa forma. Os dois recados no Sibila. Quando no Lenormand você só tem uma carta, que é a carta do cavaleiro, que traz o significado dessas duas cartas. Conseguem entender que o Lenormand ele veio do Sibila? É como se fosse uma parte enxuta do Sibila. Só que o Sibila tem as 52 cartas e o Lenormand vai ter as 36 cartas. Porque pegaram essas duas cartas e colocaram no Lenormand. Reuniram, exatamente. E aí dá para a gente entender por que o Sibila traz o CPF. Entenderam? E aí a minha pergunta para vocês é: pode fazer jogo com os dois baralhos? Gente, é evidente que pode, tá? Não tem problema em relação a isso. De repente você abre o baralho cigano e você quer se aprofundar com o Sibila, e o Sibila vai fazer o que tem que ser feito. Entenderam? Esse é o Sibila. Dúvidas até aqui, gente? Tranquilo? Tá começando a clarear? Eu quero que vocês fiquem calmos, tranquilos. Por isso que eu falei, não começa tirando 3 cartas, porque tem essa vertente que eu preciso arrumar com vocês, entendeu? Tá? Esse é o direto e reto, exato.
Não tem como. Vocês vão fazer muita confusão se começar com 10 cartas. E eu vou dar outro exemplo. Tem a carta da morte e a carta da viuvez. Entendem? Que seria, por exemplo, a carta do caixão. Tá? Então, a gente precisa entender primeiro o que é o Sibila e como ele funciona para a gente começar a fazer as tiragens de 2, 3 cartas. Se for tirar 10, vocês vão ficar tudo maluco, tá? Pode só olhar a carta. Pode, na verdade, gente, eu vou dar um exercício hoje para vocês, mas eu queria falar um pouquinho das cartas, tá? Gente, então vamos lá. A Sibila com 52 cartas, isso significa mais possibilidades e mais detalhes na história, trazendo uma história mais completa. Então essas cartas, ela pode ser dividida em 4 grandes categorias, tá? Primeira categoria são os personagens, tá? Então, quem tem o Sibila aí, vocês podem, de repente, dar uma olhadinha nele e ver qual carta é personagem. Então, por exemplo, a carta do senhor e da senhora são personagens. A carta da jovem são personagens. A carta da comerciante são personagens. A carta da funcionária são personagens, tá? Então, a primeira categoria que vocês vão ver no Sibila são as cartas relacionadas a personagens, tá? Então, quem tá com o Sibila aí e quiser de hoje para amanhã separar para poder já conseguir assimilar mais isso, pode ser, tá? José Francisco, seja bem-vindo. Meu Sibila neste momento está com a energia do prisioneiro, não consigo pegar. Tainara, seja bem-vinda. Então, eles representam um consulente, vão representar as pessoas que estão próximas ao consulente ou algum tipo de energia que está influenciando na leitura, tá? Outro ponto. Vocês estão conseguindo anotar ou tô falando muito rápido, gente? Primeiro é o personagens. Outro. Situação. Então, vamos lá. Personagens. Separem os personagens do Sibila, tá? Então, tudo que você vê de personagem. Funcionária, senhora, a jovem, a senhora, a... Como é que chama? Que faz a representação da mãe, que eu esqueci o nome dela aqui. A inimiga é um personagem, tá? A esposa, isso, a esposa. Separem os personagens, tá? Que aí vocês vão começar a interagir melhor. Porque os personagens são representações do consulente, tá? Comerciante, professor, exatamente. Certo? Segundo, separem as cartas que são situações e eventos, como, por exemplo, a surpresa, o casamento, a reunião, tá? O infortúnio, é um evento, tá? Então, aí vocês conseguem já também separando o que é o evento. A criança é um personagem, né, Vivi? A criança é um personagem. Negra Lu, seja bem-vinda, tá? E aí separem as situações aí, os eventos que podem estar aqui no baralho, tá? Por quê? Porque os eventos e as situações são os acontecimentos que vão fazer o movimento dentro da narrativa, tá? Então, primeiro, personagem. Segundo, o movimento que vai dar na narrativa. E quais são os movimentos? São as situações, são os eventos que vocês vão ver aqui dentro do baralho, tá? Terceiro, sentimentos e estados emocionais. Então, carta da tristeza, carta da melancolia, carta do amor, carta da espera. São todas cartas que representam sentimentos e estados emocionais, certo?
Nesse caso, também teremos cartas representando obstáculos, tá? Obstáculos e desafios. Então, por exemplo, a enfermidade é um desafio. A carta do ladrão é o desafio. Até a carta da inimiga e do inimigo, apesar de ser um personagem, também está relacionado a desafio e obstáculo. Tá? Por quê? Porque a gente olha como sendo um desafio e um obstáculo você ter um inimigo ou uma inimiga, ou os dois. Vai depender da tiragem de cada um. Tá? De repente você tem os dois, você tem um inimigo e uma inimiga, entendeu? Ali dentro do seu processo. Então, o primeiro passo é a gente saber identificar qual é a categoria das cartas, tá? Então, esse já é um passo aí que ajuda muito a gente a entender o papel de cada uma das cartas na leitura. Gabriel, seja bem-vindo. Osana. Carta da morte. A morte é o que, gente? Vamos lá, vamos raciocinar todo mundo junto? O que é a morte? Porque Sibila é o que é. O que é a morte? É uma situação? É um personagem? É um sentimento? Ou é um obstáculo? Vamos lá. Aonde que vocês colocariam a carta da morte? Fim de algo ou de alguém. É um evento. É o fim. Tá? É uma situação. É um evento. Tá? Então, ela traz aí... É isso que a gente tem que ver. O que é cada uma das cartas na íntegra? O que é exatamente a informação? O que é a fortuna? Porque, gente, a gente tem a carta do dinheiro aqui também. E aí juntaram as duas cartas na carta dos peixes. O Sibila, a gente está desmembrando o Lenormand. Tá? Então, para vocês conseguirem entender. O Lenormand com 36 cartas e agora a gente tem um Sibila com 52. A gente está desmembrando cartas do Lenormand, trazendo amplitude na leitura. Entendeu? Fortuna. Como que é? Fortuna e situação? Tipo, eu sou rica. Fortuna para mim seria um sentimento. Ai, gente. Fortuna, aqui, ó. Boa sorte, sucesso fora de controle. Então, fortuna é tudo aquilo que tá. Na verdade, a fortuna ela já está materializada, tá? A fortuna é tudo aquilo que está em grande, tudo aquilo que está em sucesso, que está. Isso é ganhar na Mega Sena. Pronto. Um exemplo prático para vocês, tá? Para vocês conseguirem assimilar. O que seria a fortuna, então? Vamos lá. Vocês estão mais rápido do que o que eu tinha para dar para vocês, mas vamos lá. O que é a fortuna? Vamos pegar lá. A fortuna é um personagem, gente? Eu vou fazendo a perguntinha para vocês. Não. A fortuna é uma situação ou um evento? Sim. A fortuna é um sentimento ou um estado emocional?
A fortuna em si. Não. A fortuna é um obstáculo e um desafio? Pronto. Então, a fortuna é o quê? Uma situação ou um evento. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer para trazer mais, para a gente conseguir estudar melhor o Sibilo, é identificar qual carta está em qual categoria, tá bom? Porque isso vai ajudar a entender o papel de cada carta na leitura, certo? Porque a leitura, através de uma situação e um evento, a gente sabe que é o que está movendo a narrativa. Entendeu? O sentimento define o clima e as emoções que estão envolvidas ali na leitura. Os obstáculos mostram as energias de aprendizado ou de alerta. E as personagens são as representações do consulate. Querem anotar isso? Acho que isso vai ajudar bastante vocês. Personagens. Então anotem, vai. Separar a carta dos personagens, que vai estar representando o consulente, pessoas próximas, situações e eventos. O que eles vão trazer na leitura? Sol da manhã, seja bem-vinda. O que eles vão trazer na leitura? São os acontecimentos que movem a narrativa. Sentimentos e estados emocionais. Vai definir o clima e as emoções que estão envolvidas. E a carta e as cartas dos obstáculos e desafios mostram as energias de aprendizado ou alerta. Anotado? Tranquilo? Conseguiram pegar? Falei muito rápido. Lari, boa noite. Foi rápido? Alguém não conseguiu pegar, gente? Deu para anotar? Tranquilo? Cadê a galera aqui que estava respondendo? Conseguiram anotar, gente? Ai, meu Deus, Cristal. O Cristal já quer as cartas separadas, já não quer nem ter o trabalho de fazer. Faz, Cristal, faz, porque assim você vai gravando, tá? Não, Laerte, é seleção de casa de hoje. Não. Eu tô perguntando se vocês conseguiram anotar o que eu falei. O que vai trazer cada um dos pontos, das categorias.
Conseguiram anotar? Olha a mãozinha aqui, já começou. Clarete, seja bem-vinda. Bom, quem não anotou, depois eu coloco lá no grupo, tá? Porque senão a gente já tem 1h05 aqui. Agora vem o ponto fundamental aí do Sibila. O Sibila não é lido carta por carta, tá, gente? De forma isolada, como a gente faz no baralho cigano. Ele é contado uma história, uma sequência. Então pense que cada carta é uma cena do filme, tá? Então quando você colocar 3, 5, 9 cartas juntas, você tem um roteiro do filme que você vai assistir ou que você vai ler. Então, por exemplo, uma série, exatamente. Sai a jovem, o mensageiro e a surpresa. Ai, meu Deus, tá bom. Então, por exemplo, sai a jovem, o mensageiro e a surpresa. O que de vamos criar a novela aqui. É uma moça que recebe notícias inesperadas que mudam o seu dia. Então é simples, direto e totalmente visual. Tá? Então a gente não vai ler, ai, a jovem é uma não sei o que, não sei o que. Ai, o mensageiro é um movimento, no seu, o movimento não. O mensageiro é o carteiro lá, que eu falei para vocês, né? Ai, a surpresa, é uma caixa de presente. Não, entendeu? O que ela vai trazer? Uma moça que recebe notícias inesperadas que vai mudar a sua vida. É uma surpresa. É algo novo que está entrando. Tá? Então ele é simples, direto e completamente visual. Então a chave é o quê? É a gente identificar os personagens primeiro da narrativa, depois a gente identifica os eventos e os sentimentos e por último a gente entende qual que é o clima geral da tiragem. Então essa forma de leitura é o que dá vida ao Sibila, tá? E faz com que as pessoas se conectem tanto com o Sibila. Então vamos lá. A chave da leitura do Sibila é o que, gente? Identificar o personagem primeiro, tá? Depois vai ser identificado os eventos e os sentimentos. E por último, a gente entende qual é o clima geral da mensagem. Tá bom? Pronto. Laerte já. Denise, seja bem-vinda. Certo, gente? Ficaram com alguma dúvida aí? As diferenças ou estrutura? Boa noite, Denise. Eu tinha uma outra tarefa que eu tinha anotado aqui, mas eu acho que é melhor a gente começar separando as cartas. Tá? Então, separem as cartas. Eu sei que é bastante aqui no baralho, e eu sei que o grupo vai ficar uma loucura de hoje para amanhã. Mas, quem tiver dúvidas, a gente vai se ajudando lá no grupo, tá? O que é, então, apaixonado? Vamos lá, ametista. O que é o apaixonado? Vamos perguntar aqui. Sempre façam isso, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvida de alguma carta, voltem na listinha. Isso, exatamente. Pega a listinha e fala assim: o personagem, ó. O apaixonado é um personagem? Gente, desconsidere o que o Laerte está colocando, tá? Ele tá brincando com vocês, não caiam nessa. É.
Que depois vai que tem gente entrando aqui e acha que é verdade isso daí. Então sempre vão para a listinha. Peguem a carta e recorram à listinha. Vai lá. Essa carta é um personagem? Essa carta é uma situação ou um evento? Essa carta é um sentimento ou um estado emocional? Ou essa carta é um obstáculo ou desafio? Vocês vão começar a encaixar as cartas, tá? E a carta que vocês tiverem em dúvida, aí a gente vai conversando por mensagem, tá? A surpresa é um sentimento? O que é a surpresa, gente? Não é um evento? Surpresa não é um sentimento. É um evento, é uma situação, uma surpresa. É pontual. Amanda, seja bem-vinda. Ana Flávia, seja bem-vinda. Eu vou deixar esse exercício para vocês. Aí amanhã a gente faz outro exercício, porque não adianta a gente querer ficar lendo as cartas se a gente não entender como é que o Sibila funciona, tá? A partir do momento que a gente entende como ele funciona, a leitura vai ficar melhor. Então, eu já falei aqui para vocês que o fundamental é trazer, não de forma isolada, mas como se fosse uma novela. Pronto, um filme. Tá? Uma história contada. Então, identifiquem aí qual é personagem, qual é sentimento, qual é obstáculo, tá? E aí amanhã a gente conversa mais sobre o Sibila, pode ser? O 1h11? Caramba, o 1h11, 1h11, pois é. Porque eu sei que vocês vão ficar um pouquinho confusos, porque a gente já estudou Lenormand, tá? Mas eu quero que vocês entendam exatamente o que eu falei. Uma carta do Lenormand, às vezes, se desdobra em 2, 3 do Sibila. Carta da mulher do Lenormand, você encontra 3 aqui no Sibila. Tá? Então, é isso que a gente... Que nem a carta do homem, vocês encontram 2 ou 3 aqui também. Então, é como se a gente estivesse pegando a carta do Lenormand e desmembrando ela. Tá? Portanto, a carta da mulher, você tem a carta da jovem. Nossa, a primeira carta que estava aqui, ó. A carta da mulher, carta da jovem. Deixa eu achar outra carta aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês as outras cartas que seria relacionada à carta da mulher. A esposa. Cadê a senhora? Casamento, inspiração. Essa sala de estar é tão linda. Eu diria que até a funcionária, tá, gente? Então, tem mais de uma carta. Carta da mulher aqui. A senhora. E eu diria que até a inimiga, mas trazendo para o sentido da carta da mulher, ó. Você tem 3 cartas aqui, representando uma única carta do Lenormand. Tá vendo? E aí eu colocaria junto a carta da inimiga. Porque no Lenormand, quando sai a carta da mulher, dependendo da carta que tá do lado, a gente sabe se é algo, é uma energia boa ou não. Tá? Então, entendam o Sibila como sendo um desmembrando as cartas do Lenormand. Porque, afinal de contas, o Lenormand veio deles, tá?
Veio do Sibila. Tá? Primeiro surgiu Sibila, depois veio Lenormand. Como se fosse uma síntese. Entre aspas, logicamente, porque cada carta tem a sua informação. Essas mulheres tudo chique, cintura fininha, pois é. Tá? Então, vocês vão ver muito disso aqui dentro do Sibila, tá? Carta dos caminhos, vocês vão ver aqui também. Ai, ai, ai. Pois é, aí vem uma consulente que está perguntando aí quem está me traindo. Aí vem a jovem e a empregada. Olha que babado louco. E como é que você passa a informação para a consulente? Gente, Sibila é Sibila. E aí a gente precisa saber como passar a informação, porque a gente já vem estudando aqui as leituras de carta, que a gente precisa ter empatia e saber passar informação para o nosso consulente para que ele saia melhor do que ele entrou. Lembrem-se sempre disso, né? É um babado. Se sair jovem empregada, é um babado, tá? É, Cristal. E aí, como é que você passa a informação? Eu acredito que vocês que já fazem leitura aí, a Cristal, Laerte, já devem ter passado por algumas situações com tarô com baralho cigano. Imagina com Sibila. E aí a gente precisa ter discernimento, precisa ter empatia para poder passar a informação de uma forma que não prejudique, que simplesmente traga clareza e direcionamento, né? Rita, seja bem-vinda. É isso, né? Mas não é isso que você pode falar, né, Lari? Eu fico imaginando, quando a Lari começar a fazer as leituras dela, o quanto ela vai precisar dar uma seguradinha, mas ela vai ficar louca para falar isso que ela falou. Né? Falar, amiga, olha, tem uma pessoa próxima de você, mais nova, né? Fica aberta, né? De olhos abertos, né? É isso aí. A cara entrega, certeza. Certo, gente? Tranquilo? Terrível. Fui ler para meu sogro o maior babado. Contornei bem. Até vocês leu com seus. Ai, gente. Mas é isso, Vivi. A funcionária, é que eu acho que você chegou a hora que a gente já tinha falado da funcionária. A funcionária é alguém que está servindo. O que é um funcionário dentro de uma empresa, dentro de uma casa? É essa linha de raciocínio que a gente tem que ter. É uma terceira pessoa que está ali. É alguém que está servindo. Né? Funcionário, ele serve. Assim como tem o funcionário também. Ela vai ser daquelas que antes de começar a leitura já vai fazer a pessoa assinar um termo de responsabilidade. Lari, jura pra mim que você não é boco. Eu li, vixe, dito e feito, mas treino a cara de paisagem no espelho. Ótimo, Lari, maravilhoso. É isso. É, gente. Mas é gostoso. Vocês vão começar a ler para vocês. Lari já leu para o sogro e para a sogra, mas vocês vão começar a entender melhor o baralho. Vocês vão ver como é gostoso, porque é um baralho diferente que você não precisa ficar. Eu ia falar floreando, mas floreando no sentido de deixar a mente fluir muito, porque ele é muito regradinho, sabe? E você consegue contar a história exatamente com as cartas que saíram, tá? É nada, eu peço para mim espiritualidade para me ajudar a ser fofinha. Perder um pouco dessa sinceridade. Calma. Vocês vão conseguir, tá?
Vocês vão conseguir. Primeiro, separa as cartas, o Cristal. Separa as cartas, tá? E segue isso que eu falei hoje para vocês. Então, identifiquem primeiro o personagem, depois vocês vão identificar o evento, o sentimento, e por último, qual que é o clima geral, tá? Vocês vão conseguir, vocês vão ver que é fácil. Não fica pensando que, não consegui ler, vocês vão conseguir. É que agora a gente tá com a coisa mais aberta, entendeu? O leque se abriu muito de cada uma das cartas do Lenormand, tá? A quantidade de leitura de cartas, gente, é igual dos outros baralhos que a gente estudou. A questão é até quantas cartas você vai conseguir ler. Por isso que eu tô dando uma estrutura para vocês separarem e estudarem, tá? Separa as cartas, tá bom? Separem as cartas. Separem as cartas e aí vocês vão fazendo juntando uma carta com a outra. Acho que é mais fácil. Assim como na aula de tarô que eu falei para vocês, separem os arcanos maiores dos arcanos menores. Aí quando a gente for estudar arcano menor, separem as cartas que é o elemento terra, que é o naipe de ouro. Separem as cartas que é o elemento ar, que é o naipe de espadas. Façam aqui a mesma coisa que a gente fez no tarô, tá? Dá uma separada, porque aí vocês vão conseguir entender melhor. Certo? Dúvidas, meu povo? Tranquilo? Tem tarefa para amanhã, então, hein? Tarefinha para amanhã. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Tirar todas aí fica complicado, né? Aí não tem nem como a gente fazer nada. Aí complica a biela toda. Certo, meu povo? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Então, como tarefa, eu vou deixar isso aí para vocês. Eu não vou pedir para vocês escolherem cartas por enquanto, tá? Entrem em contato com as cartas, cada uma delas, veem as imagens, se conectem à imagem a exatamente o que ela representa, tá? Como se fosse um dicionário, pronto. Tá? Como se fosse um dicionário. Calma, vai dar tudo certo. Dá para separar assim. Próxima live a gente vai aprofundar aí no grupo das cartas. Carta positiva, carta negativa, carta neutra, tá bom? Vou fazer da mesma forma que a gente fez o baralho cigano. E deu certo. Então aqui também vai dar certo, tá bom? A diferença é que aqui só tem mais cartas, tá? Só. Certo, povo? Ó. Controlem-se, gente. Controlem-se. Vocês vão ver que vocês vão tirar de letra. E é tão gostosinho isso aqui. Olha lá. Olha o Laerte já, animando o povo. Tarô tem 78 cartas. E a gente conseguiu. A gente vai conseguir o Sibila também. Tá bom? Vocês vão ter 3 níveis aí. Tarô, Sibila e baralho cigano. Olha que beleza. Imagina tirar os 3 juntos. Olha que delícia, gente. Vocês já imaginaram isso? Porque eu tiro tarô com baralho cigano. Tá? Aí imagina você tirar tarô, o baralho cigano para confirmar e o Sibila para dar o detalhe. Aí, minha filha, não tem leitura para ninguém. Só a gente vai fazer essas leituras.
Babado. Pois é. A gente aprendeu a fazer leitura com oráculo. Sibila a gente consegue também. Oi, Francilda, tudo bom? Boa noite. Sara, boa noite. E aí, gostaram da live de hoje? É legal porque traz a estrutura, traz desde o zero. Vocês só precisam segurar um pouco a ansiedade. Entendeu? Segura um pouquinho a ansiedade que vai dar tudo certo. Eu sei que vocês estão ansiosos porque já leem tarô, já leem baralho cigano, já leem oráculos, né? E lê até os pêndulos, né, gente? Que a gente teve aula de pêndulo. Lê energia e tudo mais. Mas o Sibila vai dar certo também. Deu certo de todos. Esse também vai dar certo. Fiquem tranquilos, tá? Não, gente, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Já passamos o tarô. Gente, vocês sabiam que o tarô, ele é o baralho que as pessoas mais procuram para ter aula, para poder se conectar e fazer leitura? Então, se a gente conseguiu estudar o tarô, fazer as leituras, porque a gente teve várias sessões em grupo, a gente fez as leituras na sessão em grupo. Tem pessoas aqui que fazem leitura para si, tem algumas pessoas aqui que já estão preparadas para fazer leitura para fora, porque tem a sua tronqueira, tem o seu altar. O Sibila vai dar tudo certo também, tá bom? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. É só estudar, a gente vai ter que estudar. E eu tô junto com vocês, a gente estuda todo mundo junto, tá bom? Ansiedade é mil. Pois é, Francina. Você já tem muita esperança com Sibila? Esperança? Experiência, né, amor? Esperança eu tenho muita. Tenho bastante esperança. O Sibila é novidade no Brasil inteiro, tá, Sara? É o que eu comentei no começo da live. O Sibila veio para o Brasil faz pouquíssimo tempo. Então, se você for ver alguns Sibila, acho que no mercado só tem 2 Sibilas hoje. Tá? O Sibila da editora Alfabeto e o Sibila da Sorte Lenormand. Esse Sibila da Sorte Lenormand eu conheço faz 1 ano. Tá? Eles lançaram o ano passado esse Sibila. Então, é muito recente no Brasil o Sibila cigana. Agora, Sibila italiana, como eu falei no começo da live, desde o século XIX. E eu apresentei aqui eles para vocês, ó. Esse Sibila cigana aqui, que ele é mais antigo, tá? Então, se vocês forem ver, pouquíssimas pessoas fazem leitura de Sibila. Aqui no aplicativo é só eu e a Dinha. Só nós duas fazemos. Que eu saiba, tá, gente? Se tem outras pessoas que fazem, vocês me perdoem. Mas que eu saiba, eu e a Dinha. Aliás, quem me apresentou o Sibila Cigana foi a Dinha. Entendeu? Ah lá, a Vanessa também faz. Então, é muito pontual, tá vendo, Sara? Então, não são muitas pessoas que têm informações e também não são muitas pessoas que fazem a leitura. Quem normalmente faz leitura é gente que já manja também o sorte Lenormand, o baralho cigano. Por quê? Porque o baralho cigano veio do Sibila Cigana. Então, quem manja de baralho cigano consegue fazer a leitura do Sibila, desde que você entenda que tem uma carta do baralho cigano que desmembra em 3, 5 do Sibila. Entendeu? Então, essa facilidade com que eu estou trazendo a informação para vocês estudarem é porque é o caminho mais tranquilo para vocês entenderem. Então, galera que estudou tarô comigo, vai tirar isso aqui de letra que eu sei. Agora, quem ainda não estudou tarô, perdão, baralho cigano, gente. Quem ainda não estudou baralho cigano, minha sugestão, comece pelo baralho cigano, tá? Porque o baralho cigano tem menos cartas, então a gente consegue ter um direcionamento aí, um aprendizado mais suave,
Depois que você aprender baralho cigano, o Sibila é tranquilo, né? Porque aí o Sibila vem com 52 cartas. E como eu falei no começo da live, é como se fosse a parte enxuta do Sibila, o baralho cigano, tá? Olha lá, a Andréia Nódia também fazia então, né? O Wendel, tá vendo? E são todas pessoas que fazem leitura de baralho cigano, né? A Andréia, ela falou que saiu, né? Nem sei. Então, também não sei, gente. Mas é pontual, tá? Por quê? Porque é novo também. É novo, certo? Mas se você quiser ler o Sibila, gente, acompanhem as aulas essa semana, tá? Hoje é aqui no aplicativo. Amanhã a aula vai ser no YouTube, tá? Pessoal, se quiser, coloca aqui pro pessoal, quem quiser assistir a aula de amanhã, lá pelo YouTube, tá? Inclusive já tá até agendado. E na quarta-feira é aqui no aplicativo de novo, entendeu? Quem quiser ler Sibila. Agora, quem quiser começar pelo baralho cigano, minha sugestão, clica aqui no verdinho, tem o e-book de baralho cigano para iniciantes, tá? Inclusive, a Ametista Lilás, acho que comprou 2 e-books, né, Ametista, do baralho cigano. Ela pode falar para vocês como é que tá a didática no e-book. E quem... Ai, não tenho baralho cigano, Reisa, mas eu quero começar. Vamos colocar aqui para vocês também a loja da Shopee. Eu sou representante da Sorte Lenormand, que tem esse aqui, ó. Tá? E também tenho lá no meu... E também tenho lá outros baralhos. Paulinha, seja bem-vinda. Ah lá, a Ametista falando, tá maravilhoso, tá vendo? Então, vai de cada um. Se quiser começar com Sibila, comece com Sibila, depois afina para baralho cigano. É que Sibila é muito novo, então poucas pessoas leem o Sibila, né? E normalmente são pessoas que já têm uma intimidade com baralho cigano. O Wendel, então, maravilhoso as lives dele. Eu adoro o Wendel. Entendeu? Então é assim, a dinâmica é essa, tá? Francine, seja bem-vinda. Ó, o Laerte colocou aqui para vocês. Amanhã nossa aula vai ser no YouTube e também colocou o site da loja para vocês. Quem ainda não comprou o Sibila, minha sugestão é que compre para participar no final de semana, domingo, sessão em grupo fechada sobre Sibila, tá? Inclusive a sessão em grupo já está aberta. Então vocês já podem se inscrever. Ah, não, eu acho que ainda não abri, não. Não, eu não abri, não. Ainda não abri, tá, gente? Minto. Mas vai ser dia 17, às 7 horas da noite, tá? Mas ainda não abri, não. Certo? Gente, dúvidas me mandem mensagem, tá? E amanhã, com o spoiler de amanhã, como que a gente... Qual vai ser a aula de amanhã? Deixa eu ver aqui para vocês. Aula de amanhã. Cadê? Roda das Deusas, Sibila Cigana. Tá abrindo aqui. Amanhã, se eu não me engano, nós vamos falar das cartas positivas, tá? Do baralho. Deixa eu ver. Eita, cliquei no lugar errado. Esse aqui. Marina, seja bem-vinda. Amanhã nós... É exatamente isso. Amanhã a gente vai falar sobre as cartas positivas do Sibila Cigana. Então, amanhã a gente vai explorar as cartas que trazem boas notícias, oportunidade e expansão. Então, a gente vai aprender a identificar os sinais aí de prosperidade, de amor, de harmonia e também compreender as nuances aí e alguns exemplos que eu vou dar para vocês amanhã, tá bom? Isabel Tavares, seja bem-vinda.
Então, amanhã falaremos sobre as cartas positivas do Sibila Cigana, tá? E amanhã a nossa live vai ser pelo YouTube, gente. Fechou? Tranquilo? Estão mais calmos ou ficaram mais desesperados ainda? Tá desesperada, Ametista? Ametista, você é uma ótima leitora. Vai ler que é uma beleza esse Sibila, mulher. Tiago, seja bem-vindo. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem tranquilos. Qualquer coisa me mandem mensagem, tá? Mas a gente vai conversando lá no grupo Alquimia, tá? Então não se desesperem que vai dar tudo certo, tá bom? É só a gente ter calma, foco e direcionamento. O direcionamento está sendo dado, é só a gente ter calma e foco agora, tá bom? Fiquem em paz, vai dar tudo certo. Certo, meu povo? Vamos para o encantamento de encerramento de live, para a gente encerrar a nossa egrégora de hoje, de todo esse estudo que a gente teve sobre Sibila. E também a gente poder levar tudo que a gente estudou hoje, exatamente. Tem que estudar, vamos estudar. Então, vamos encerrando nossa live de hoje, com encantamento de encerramento de live, fechando a nossa egrégora de estudos, para que possamos levar todo o conhecimento que adquirimos aqui para o nosso dia a dia. Que as vozes das cartas ecoem em paz e harmonia. Que a luz do saber permaneça acesa no peito. Que o mistério se desvele com respeito e gratidão. Que o caminho siga sereno, protegido pelas ancestrais, e que a verdade plantada floresça em cada passo. Assim foi, assim é, assim sempre será. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Amanhã espero vocês no YouTube para a gente dar continuidade e quarta-feira estaremos aqui de volta às 7 horas da noite. Fechou? Amanhã, 7 horas, quarta-feira, 7 horas por aqui. Gente, um beijo, gratidão, um abraço no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.